Oi. Meus amores, boa tarde. Que Jesus continue nos iluminando, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa refletir, discutir e trazer conhecimentos e discutir conhecimentos que se apliquem aos nossos cotidianos, ao nosso dia a dia, às nossas vidas. Porque esse é o objetivo do ensinamento evangélico, doutrinário dentro da Casa Espírita, que é trazer conhecimento e divulgar os conhecimentos da palavra de Jesus para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. O tema de hoje, um convite de Severino para a gente discutir hoje, nos terrenos da convivência. Eu acho que vocês viram na divulgação. E falar sobre convivência, quando ele trouxe esse tema, é um tema que diz muito para mim, e diz muito para todo mundo, na verdade. Individualmente, enfim. Porque convivência, por mais que você tenha paz no lar, no trabalho nem sempre é a mesma paz. Na rua, um vizinho, enfim. Isso sem considerar as dificuldades que a gente já tem no próprio lar. E algumas outras dificuldades que às vezes a gente não considera quando fala em convivência, que são as dificuldades que nós temos às vezes de conviver conosco. E isso foi o que mais me chamou a atenção ao refletir sobre o tema de hoje, principalmente porque depois de 2020 nós passamos por um período de isolamento. O período de isolamento foi muito desafiador, até hoje a gente vive muito isolamento, distanciamento. Foi muito desafiador 2020, porque a gente teve que se isolar com os parentes. Nós, profissionais de saúde, muitas vezes a gente não conseguia nem se isolar com os parentes. Eu passei quase 4 meses para ver minha mãe, enfim, para conseguir ver minha mãe. Eu via minha mãe, meu sogro, minha sogra da janela, porque eu parava com o carro embaixo, eles olhavam de cima, eu de máscara, e eu voltava porque eu tinha que ir trabalhar, enfim, eu não podia ter contato com eles. Até hoje, a gente começa a se aproximar um pouco mais, mas a convivência que a gente estava acostumado, a gente não teve em 2020. E, do mesmo jeito que nós tivemos, nós já tínhamos desafios para conviver, em 2020, com essa nova formulação social e esse novo desenho de relação, nós também tivemos novos desafios. Porque a gente começou a conviver muito com quem permaneceu em isolamento com a gente, dentro de casa só aquele núcleo. Quando a gente trabalhava, eu comecei a passar mais horas ainda com mais pessoas do trabalho, e a gente começou a trabalhar em home office, muita gente começou a trabalhar em casa. E essas atividades de casa, você leva para casa as dificuldades de convivência também, porque aquele seu chefe chato, que você acha a maior dificuldade do mundo lidar com ele entra pelo seu computador dentro da sua sala, não é assim? Aqueles problemas que a gente tem no centro, que a gente não está no estudo, aí a pessoa fala, a gente não aguenta escutar a pessoa, Eita, fulano, é muito chato. Aí vem um facilitador, aí não gosto dele, e está dentro da sua casa, agora. A gente abre o computador, ligou, clicou no link, e a gente traz para dentro de casa. Então, a gente mudou a forma de convivência. E com o tempo, uma coisa que eu percebi era que até os relacionamentos que nós achávamos, às vezes, mais tóxicos, ou mais desafiadores, a gente começou a sentir falta. A gente sente falta daquela irmã que sempre é chata, que quando a gente se encontra, a gente só faz brigar. Não é assim? Tem um parente que a gente briga muito, aquela pessoa que é muito chato, mas a gente sente falta de encontrar com aquela pessoa. Então, 2020 foi um misto, enfim, de vários sentimentos novos, de várias emoções novas, no campo da convivência. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre convivência, tá? Eu vou trazer estudo, não vou trazer fórmula, enfim, porque a fórmula mágica para conviver em paz, para mim, parte das palavras de Jesus, por isso que eu vou começar com Jesus, a gente vai começar estudando algumas dicas que Jesus deu aí, que são chaves para a gente melhorar a convivência, mas como executar na prática e como tirar para a prática do nosso dia a dia o que Jesus deixou para a gente, que facilita a nossa convivência com o diferente, com as pessoas que nós amamos também, porque a gente ama, mas não é porque a gente ama que a pessoa seja a melhor pessoa do mundo para se viver, não é assim? Enfim,
Então, Jesus dá muitas diretrizes, a gente vai começar com ele, depois a gente tem outros filósofos também que falam sobre convivência, que a gente vai discutir hoje. Tá? Então, primeiro, convivência, no dicionário, o que era convivência? E o dicionário online, lá no Google, ele diz para mim que convivência é a ação de coexistir no mesmo local, de maneira harmoniosa, ou ter um convívio próximo e contínuo. Então, ele diz que é conviver, coexistir no mesmo local, de maneira harmoniosa, ou num convívio próximo ou contínuo, porque o convívio próximo e contínuo, nem sempre ele é harmonioso. Só que no conceito de convivência, pelo dicionário, tem uma palavrinha que é muito difícil, que é coexistir. Porque nós temos vários problemas da nossa existência. São problemas meus, da minha existência, do meu histórico, do meu eu integral, do meu passado, do meu presente que eu não sei lidar, do futuro que é incerto, que eu não sei o que fazer. Eu tenho um monte de problemas, e você tem muito problema, você tem muito problema. Cada um tem os seus desafios no campo da condução da própria existência. E conviver, quando ele atrela conviver a ação de coexistir, então a minha existência, que às vezes é muito complexa, na convivência ela tem que ser uma coexistência. Ou seja, eu tenho que relacionar a minha existência com a existência do outro. E isso é uma arte também. Tá? Também é uma arte que a gente vai discutir. E para que isso? Por que a gente é tão agregado? Por que a gente é tão assim? Por que a espécie humana ela é assim? Tá? Tão dependente de convivência. Né? O isolamento é difícil, o isolamento adoece. Ano passado a gente adoeceu muito de saúde mental. O isolamento adoece muito. E a gente achava que isso era uma coisa romântica do Livro dos Espíritos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei de sociedade, eu olhava e achava uma coisa muito romântica. Porque eu via a sociedade evoluindo tão para o isolamento, para o distanciamento. Né, as pessoas eram tão assim, tão nem aí para o outro, tão distante, né, as pessoas passam, não se falam. Né, tem uma colega que mora fora, ela mora em outro país, está assistindo agora ela. Beijo. Ela está assistindo aí, está de olho. E a gente conversando sobre os hábitos do país dela, e ela diz que passa na rua, você passou com uma melancia na cabeça, uma jaca pendurada no pescoço, ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar. É um país considerado de primeiro mundo, que eles são totalmente isolados, totalmente distantes, enfim. E eu achava que nós estávamos cada dia mais distanciando. Aí veio a pandemia e a necessidade do outro ficou tão forte, tão visível, que a gente adoeceu pela falta do outro. Olha que coisa. Pela falta do abraço, pela falta do toque, do sorriso, de estar perto, de se estressar mesmo. Porque a gente tem o estresse do dia a dia, conviver com o outro é estressante. Mas quando não tem com que se estressar com o outro, aí sobra o quê? Se estressar com você mesmo, não é assim? Então, no dia a dia, a gente começa a ter muitas outras questões existenciais, a mente vai acelerando e vem as ansiedades, né? A gente vai se deprimindo, enfim. Então, o que o Livro dos Espíritos trazia na lei de sociedade não é apenas algo romântico, bonito de ter Kardec deixado no livro para a gente ler. E tem uma perguntinha-chave, a 766, que diz assim: a vida social está na natureza? É da natureza essa vida em sociedade, a gente precisar disso, de convivência? Se ele dissesse assim, se os espíritos dissessem assim, é possível, é bom que seja assim, enfim, se eles dessem qualquer outra resposta que desse uma opção de você não conviver com o outro, a gente podia dizer, não, eu estou no direito, né? Eu entro e saio, não falo com ninguém, não preciso interagir, eu estou no meu direito, eu não preciso de ninguém. A própria vida já ensina para a gente que a gente não tem essa opção e que não existe esse que não dependa do outro. Não existe. Tá? E não existe. Às vezes a gente é muito orgulhoso, muito soberbo, né? Porque o meu eu é tão maravilhoso, né? Que aí não precisa do eu do outro, não precisa do outro. Isso aí é uma ilusão do ego muito séria, às vezes, né? Que deturpa a forma que a gente se enxerga no mundo. Mas a resposta do Livro dos Espíritos, ela deixa bem clara a importância da vida social. Porque ela começa com os espíritos respondendo assim. Ele pergunta se a vida social está na natureza. Se é da nossa natureza viver assim em sociedade. E a resposta começa certamente. Certamente. Ponto. E aí ele diz: Deus fez o homem para conviver em sociedade.
a outra afirmativa, ponto. Ponto. Aí depois ele diz uma, porque de vez em quando eles soltam uma, sabe? A resposta do livro dos Espíritos é uma assertiva, às vezes objetiva, e uma alfinetada junto, tá? Eles dão as alfinetadas assim, e não deixam passar, sabe? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Aí vem a alfinetada para a gente aí. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se a gente tem a palavra, o toque, o sorriso, o abraço, se a gente tem todas essas ferramentas, não foi para viver em isolamento, como ele discute a posteriori nas outras questões do Livro dos Espíritos. Se a gente tem todas essas ferramentas, é para usar como ferramentas de progresso e porque elas têm sentido nas nossas vidas. Olha aí que coisa importante. Então, ele destaca dentro dessas ferramentas a palavra. Não lhe deu inutilmente a palavra. Que a gente vai falar muito ainda sobre isso. Quando a gente vai refletindo sobre convivência, a palavra é muito chave. É uma chave aí para abrir muitas questões de relacionamento. Não é assim? Quando você vai no terapeuta, ele diz assim, e você respondeu o quê? Porque a gente chega para a pessoa, né, às vezes na terapia, ou com um amigo, no atendimento fraterno, fulano disse isso para mim. Eu estou reclamando da palavra que ele me direcionou. E aí a gente bota de volta a pergunta, e você disse o quê? Qual foi a sua resposta? Que é palavra também. Qual é o uso que você fez da palavra na sua vez? E qual é a palavra que trouxe antes? E o que é não verbal? Não é assim? E o que você também não diz? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando pensa em convivência aí também. E aí, Jesus, como eu falei que a gente ia trazer já uma reflexão sobre Jesus, eu achei um trecho no livro de Mateus, no capítulo 18, o versículo de 18 a 35, achei, 18 a 35, tem uma passagem de Jesus bem importante, que eu disse, eita, ele está falando de convivência, ele está falando de relacionamento aí. Primeiro porque ele diz assim no versículo 18, em verdade vos digo, o que eu vou ler aqui, todo mundo já conhece, mas agora a gente vai ver como Jesus estava falando de convivência. Ele estava dando deixas assim, certíssimas, certeiras assim, né, para convivência, para a gente se relacionar com o outro. Então ele diz primeiro, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele começa essa sequência já deixando uma coisa bem clara. Todos os vínculos, tudo que a gente se liga aqui, tudo que nós nos ligarmos aqui, os vínculos que a gente estabelece aqui, no céu, ou seja, na vida verdadeira, no plano espiritual, também vão existir. Então ele já começa por aí. Convivência é desafiador? É. Mas a gente tem objetivos aí de melhorar os nossos laços com os outros. Porque aquele vínculo que eu construí com o outro aqui, ele vai comigo depois. Olha que coisa séria. Também aqueles que eu cortar. E depois talvez eu tenha que restabelecer. Às vezes a gente acha muito fácil. Não, eu vou cortar relações com fulano. Calma, qual é o sentimento que você deixou ali? O que é que não ficou resolvido? Né? Então tem que ter cuidado aí também. E aí ele continua dizendo, ele começa já dando logo essa advertência. Tá? O que a gente ligar aqui, como a gente se liga aqui, é assim que a gente vai se ligar lá, na vida futura, enfim. E aí ele vai mais um pouquinho dizendo assim, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha que interessante. A gente fala isso muito na casa espírita, na da prece, acha bonito, enfim. Porque a gente acha, às vezes, que é uma aplicação para uma prática cristã, de se reunir para o evangelho, enfim. Mas não é só isso. Numa interpretação voltada para a convivência, para o relacionamento, quando Jesus diz assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele está falando de quê? De união, quando a gente se reunir. Porque nós sempre fomos unidos, nós somos todos unidos, todos, pela nossa criação. A gente se diverge aqui, se separa, se afasta, por isso que ele usa a palavra reunir, porque na nossa essência nós saímos do mesmo ponto.
Então, essa reunião, quando a gente se reúne em seu nome, porque que ele é amor, ele é caminho, verdade e vida, quando a gente se reúne, a gente se reconecta, se liga novamente, em nome do amor, em nome do bem, em nome do caminho, verdade e vida, independente de ser cristão ou não, ou da prática de ser na casa espírita ou não, mas para uma comunhão de ideias para o bem, das mentes voltadas para algo de bom, ele estará no meio de nós. Olha que beleza. Ou seja, nós estamos na presença de Deus ali. Quantas reuniões sociais são assim, são de família, que a gente está muito feliz naquele momento, ele está ali com a gente. Então ele já deixa outra deixa muito importante. Quando a gente se reúne, a gente se reconecta, se religa, em nome do bem, do belo, do amor, da verdade, ele vai estar no meio da gente. Ele está no meio da gente. Não é uma questão só teológica para a prática institucional, dentro do templo, da casa espírita, da igreja, não. Isso é nas nossas vidas, certo? E ele continua com a perguntinha de Pedro. E aí vem a famosa pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Por quê? O que Jesus diz? Jesus começa falando no versículo 18 e 19 sobre os nossos vínculos. O vínculo que eu tenho aqui é o vínculo que vai para o céu, que vai adiante, que segue. Aí depois Jesus diz que quando a gente se reúne, né, em nome dele, em nome do amor, ele vai estar lá, o nosso Pai vai estar conosco ali. Mas Pedro, que estava ouvindo, ele sabe que se reunir em grupo não é fácil. E o que é que Pedro já entendia, que para a gente conviver, na dificuldade de conviver, precisava do perdão. Pedro já vai e pergunta sobre o perdão. Então ele diz assim, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei. E Pedro, olha que belezinha, Pedro é, muitos de nós aqui, assim, o estádio da gente mesmo. Primeiro por quê? Quando Pedro diz assim, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, quando ele está intrigado sobre a questão da convivência com o outro, ele está pensando como é que ele vai lidar com o problema do outro, porque é o outro que vai pecar contra mim. Sou eu que vou perdoar. Entendeu? E muitas vezes a gente é assim, a gente é tão vítima. A gente é bem vítima, né? Bem vítima mesmo. E a gente chega aqui no atendimento fraterno, nas coisas assim, olha, eu não aguento meu pai, eu não aguento minha mãe, eu não aguento minha mulher, eu não aguento minha sogra, não aguento meus filhos, enfim. Tá? E às vezes a gente nem se aguenta, é um estágio até, né, mais avançado aí, a gente nem se aguenta. E aí, por isso que Pedro, a preocupação de Pedro é nessa questão de convivência. Tá, entendi que se a gente se ligar aqui, é assim que a gente vai para a vida eterna, mas para a vida verdadeira. Mas nessa hora de me ligar, o outro é muito difícil. O outro e eu vou perdoar até onde? Até onde eu vou perdoar? Aí Jesus diz, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sem número, nem conte, perca as contas, esqueça isso. Esqueça. Só perdoe. A primeira discussão é perdão. A primeira discussão ali, de reunião, de convivência, na presença de Jesus, é perdão. Que também era a primeira preocupação de Pedro. Que também é a primeira preocupação de muitos de nós aqui. Porque quando a gente está falando de convivência, aí você lembra daquela sua irmã que era mais velha, ou seu irmão que era mais velho, que você que era o mais novo sofreu, e ainda tem aquela mágoa, não é assim? Ou um grande amor que lhe traiu, ou sua mãe que não era uma boa mãe. Enfim, a gente tem um monte de gente para perdoar, um monte. Por mais que a gente diga, não, eu perdoei todo mundo, mas tem aquela mágoa ainda, que às vezes a gente não sabe nem como lidar com isso. Por isso que a grande preocupação inicial era sobre como lidar com o mal que o outro faz a mim. E a resposta, perdão. Se no âmbito da convivência o outro me desagrada, o outro me atinge, a base é o perdão. Então é a primeira resposta de Jesus. E aí, olha que coisa, aí Jesus vem e conta uma parábolazinha dizendo assim, que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, um dos servos lá foi apresentado que devia 10.000 talentos, né, o dinheiro lá, devia bem muito dinheiro. Ele não tinha com que pagar, não tinha.
O Senhor disse o quê? Então vamos executar aí a dívida e ele vai ser cobrado, vai ter que pagar. Não tem como pagar? Então a gente vai mandar prender ele, a mulher, os filhos, para eles serem vendidos como escravos. Porque quando eles forem vendidos como escravos, o lucro vai quitar a dívida deles. Aquele servo ficou desesperado. Ele vai lá perante seu senhor, se prostra, o reverencia e diz assim: Senhor, olha a frase dele: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor, com muita compaixão, solta ele, perdoa-lhe a dívida. Depois o servo vai saindo da presença do Senhor e encontra um dos seus conservos, um colega que era servo igual a ele, não tinha nada de mais nem de menos, enfim. E ele devia 100 dinheiros, o outro devia 10 mil, o outro devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufoca-o pelo pescoço: você está me devendo, paga-me o que me deves. Ele levou um acocho do Senhor, estava desesperado porque ele sabia que devia, mas ele foi perdoado, não tem desespero que justifique, né? Enfim. E aí o companheiro, ele usa a mesma frase. Olha, Jesus era brilhante, viu? Brilhante. Ele usa a mesma frase, a mesma. O conservo usa a mesma frase: seja generoso para comigo e eu te pagarei. Ele não quis antes, ele não aceitou. Ele quis que ele fosse preso até que pagasse toda a dívida. Os outros servos viram isso, foram para o Senhor, né, a rádio peão, né, que a gente vai lá e: ei, olha o que aconteceu, e contou para o Senhor. E o Senhor disse para ele o quê? Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou eles aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola é uma resposta direta a Pedro e a gente. Porque muitas vezes a gente pensa igual a Pedro. Tá, a primeira pergunta de Pedro, quando Jesus começou a falar da convivência, dos laços, era: o que eu faço se o outro me fizer mal? Né? Porque para Pedro e para a sociedade da época, a condenação era muito simples. Era muito simples. Como hoje é para muitos de nós. Não é assim? Se você disser assim: meu filho, o que foi que aconteceu? Feito duas crianças brigando. Você diz: diga o que foi, diga para titio o que foi que aconteceu. Aí o menino vai dizer assim: ele pegou meu brinquedo, fez isso. Né? Então, sempre você vai ter como apontar o erro dos outros, principalmente quando ele erra com você. Mas a resposta do Senhor, na parábola, deixa bem claro que às vezes a gente está cobrando dívida dos outros, mas que na verdade quem deve muito, muito é a gente. Que a gente deve muito. Olha para isso, na convivência. Na convivência, às vezes a gente acha que é maravilhoso, que é ótimo, mas quem tem que avaliar é quem está do lado, não é assim? Quem tem que avaliar é quem está do lado. Às vezes tinha, uma vez um casal se separando, e aí a pessoa dizia assim: mas como é que pode? Fulana vai deixar cicrano, ele é maravilhoso. Aí eu digo logo: foi tu que casou com ele? Não é? Ele pode ser um colega maravilhoso, né? Dentro do centro, dentro do trabalho, pode ser ótimo. Dentro de casa, quem casou é que sabe, né? Assim, que a gente que sabe onde o calo aperta. E a visão que os outros têm da gente, às vezes a gente nem está nem aí. Às vezes a pessoa está do lado sofrendo por nossa culpa o tempo inteiro, a gente nem escuta. A gente nem escuta. Fulano é sensível demais. Se a pessoa reclamar muito, a gente diz isso, porque é uma desculpa para não olhar para você mesmo. Por isso que a parábola de Jesus, ela é bem direta, ela é bem clara ali. Tá? Enquanto a gente é o servo lá menor, que está pedindo muita misericórdia para o Senhor, pedindo muito, porque a gente deve muito, mas na convivência, aquele que deve bem pouquinho, fez um ai, pisou no teu pé, fez uma, enfim. Não é assim? São coisas, enfim, são coisas bem marcantes, e Jesus sabe onde tocar com as suas palavras aí. Tá? Leonardo Boff, ele tem um livro dele que eu gosto muito de Leonardo Boff. E tem um livro dele que se chama Tempo de Transcendência. Tempo de Transcendência.
Tempo de Transcendência parece para a gente que é um livro que ele vai falar de uma coisa do futuro, do mundo de regeneração, mas ele está falando do mundo atual. Ele fala nesse livro do bem que já existe na Terra e do quanto a gente hoje pode transcender, a gente pode ir além da matéria. Então, se a gente ainda tem muito apelo do mal, das trevas, desse mundo de turbilhão aí, de coisas acontecendo, ele mostra nesse livro, por outro lado, que a gente tem muita coisa boa, muita oportunidade do bem se destacar, do bem florescer. Por isso que ele chama de transcendência, essa oportunidade que a gente tem de ir além. E ele tem um trechinho que ele diz assim: aclaremos um pouco as palavras. E aí ele fala sobre existência. Para a gente voltar àquela questão inicial de que convivência está relacionada à ação de coexistir. Porque na fala de Pedro, Pedro estava preocupado com as ameaças à sua existência. Que ele conduzia de um jeito, né, e as pessoas que ele achava que deveria perdoar eram pessoas que tinham tirado ele da zona de conforto, tinham cutucado ele, tinham confrontado com ele, pensavam diferente, ou seja, que eles estavam desrespeitando a sua existência, enfim. E Boff diz assim: a palavra quer dizer viver para fora, para fora. Somos seres de abertura em todas as direções. Existência, o nosso existir é um existir interno, mas o ex é para fora. Porque nós somos seres que precisamos de abertura para os outros em todas as direções. A gente não tem como dizer assim: eu sou uma pessoa ótima para o meu chefe. Tudo que ele pede eu faço sorrindo. Né? Tudo que ele pede. Aí um vizinho pediu uma ajuda, não posso não. Uma pessoa pediu ajuda, não posso não. No centro pediu ajuda, não posso não. A pessoa que está pagando teu salário, né? Que vai fazer tua avaliação, dar teu feedback, que pode te botar na rua. Aí, é porque você é maravilhoso que está ajudando? A nossa abertura ela não pode ser unidirecional. Essa abertura do nosso existir tem que ser para todas as direções. Olha como isso é difícil. Somos um nó de relação conosco, com os outros, com a sociedade, com a natureza e com Deus. Construir-se como um ser de abertura e de relação é dizer que somos seres que tocam e interagem continuamente com tudo que se apresenta a eles. Com isso, crescem e enriquecem sua identidade. Quando a gente toca no outro, quando a gente se relaciona com o outro, é isso que faz com que a gente cresça. Quando a gente toca também na natureza, que é o momento que a gente reflete, reconhece a grandiosidade de Deus, quando a gente se relaciona com Deus, esse conjunto de relações é que faz com que nós cresçamos, com que nós nos tornemos melhor, nos construamos como pessoas melhores. Por isso, Joana de Ângeles diz, em Um Homem Integral, é um livro que eu gosto muito, eu acho que não sei se eu já contei aqui, mas senão eu vou contar. Eu li O Homem Integral, eu tinha uns 13 para 14 anos. Abri, li, fechei, eu li em 2 dias, eu estava de férias, e entendi nada. Eu disse: meu Deus, essa mulher está falando de quê? O que é isso que ela está falando? E eu disse assim: um dia, eu vou estudar bem muito, que eu vou ler de novo, e eu vou entender. E eu passei tantos anos com medo de Joana por culpa disso, porque eu era muito novinho e me traumatizou. Eu li o Livro dos Espíritos, entendia tudo. O Evangelho, entendia, beleza. Aí fui ler a Codificação, entendi, acompanhei. Mas o Homem Integral foi pesadão. Aí depois que eu fui ler Grande, aí eu disse: Aí agora eu fiz as pazes com Joana. Hoje eu sou amigo, amo, né? Mando WhatsApp para ela: amiga, ajuda. Ela ajuda, ela tem a palavra certa, né? Ela código, eu digo: meu Deus, e agora? Abro lá os livros, tem a mensagem dela para a gente. E aí, ela falando sobre relacionamento, sobre essa questão da existência, de existir com o outro, ela diz que a necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação social, pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis, em todos quantos enfrentam problemas para o intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Quando a gente acha que tem que estar no meio para se afirmar, para se destacar, isso gera uma competição enorme, que às vezes a gente não consegue dar conta disso, que você nunca vai ser o perfeito, o exemplar. A gente está assistindo um seriado na Netflix sobre
sobre os jovens, uma coisa com os jovens lá, e tem uns jovens que são criados para serem os super alunos, sabe, que eles são excelentes no esporte, que são excelentes na natação, no basquete, no vôlei, que só tiram 10, que são, enfim, que são prodígios demais. Mas esse menino, tem uma hora que ele conta que ele toma remédio para ansiedade desde os 11 anos, que ele não consegue dormir, que é um jovem que não dorme. Ele diz que todos os dias de manhã ele toma café e vomita, de tanta pressão que é na vida dele. O menino não tem 18 anos, tem 17 anos mais ou menos. Ou seja, essa necessidade, como ela diz, de relacionamento humano para se afirmar como pessoa, isso só gera sofrimento. Só gera sofrimento. Nós temos que trabalhar nossa autoestima conosco. Eu não preciso saber que eu estou certo, valorizar algo de bom, porque alguém disse que eu sou maravilhoso. Esperar o elogio. E também eu tenho que reconhecer os meus defeitos, sem que alguém precise botar o dedo na minha cara e dizer assim, você não presta. Olha que como é difícil. Não é? Maria Bethânia, eu gosto muito de Maria Bethânia. Sabe quem é Maria Bethânia? Aquela cantora maravilhosa, lá, vozeirão, né? Uma vez perguntaram para Bethânia se ela se considerava a maior voz da MPB, viva, das cantoras vivas. Ainda perguntaram assim, se ela se considerava a maior voz. Aí ela disse assim, eu sou Maria Bethânia, nem maior e nem menor. Olha que coisa. Menina, nunca esqueci disso. Eu sou o que eu sou. Ela se conhece, olha o autoconhecimento. Por isso que a base da doutrina espírita vem lá do autoconhecimento, porque em todos os setores da vida, o autoconhecimento é a base. E aí ela diz assim, eu sou o que eu sou. Ela sabe seus limites, então ela vai com a voz dela, ela também não canta tais notas, não canta tais músicas, ela sabe, ela conhece a voz dela. Não sou maior, também não sou menor. Então não é qualquer olhar feio que me bota para baixo. Não é assim? Não é uma falta de elogio, porque hoje eu fiz meu cabelo, fiz maquiagem, mudei meu cabelo, porque eu estou mais magro, porque eu estou mais forte, e fui no Uniluz, saí, e ninguém disse, poxa, como tu está bonita, como tu está bonito. Pronto. Eu fui no Uniluz, saí, ninguém percebeu que eu perdi 800 gramas, como é que pode? Não é? Acabou minha autoestima, acabou minha autoestima. Eu mudei meio tom do velatom no meu cabelo, era um louro médio, agora é um louro médio claro, e a pessoa não percebeu, acabou minha autoestima. Olha como isso é sério no relacionamento. O relacionamento com o outro não é para a gente depender disso para a nossa afirmação pessoal. E aí a resposta a isso é o autoconhecimento que a codificação traz. Autoconhecimento. A gente vai evoluir um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai falar mais desse relacionamento conosco. E Kardec fala ainda sobre relacionamento, além dessa questão que Joana traz, da gente se relacionar com o outro. A dificuldade que a gente tem, às vezes, de se relacionar com o outro está nisso, na nossa necessidade só de afirmação. E quando a gente se relaciona com o outro, vem feedback negativo também, né? Nem tudo que a gente vai dizer, ele vai dizer que é bonito. Né? Se eu começar a cantar aqui, começar a cantar ópera, eu nem sei para onde vai. Enfim, eu adoro vocês, mas vocês não vão dizer que está bonito, porque não vai estar bonito, entendeu? Não vai estar. Né? E tem que ter uma transparência aí. Então, mas se eu estiver no relacionamento esperando só o que é positivo, aí Kardec ainda diz um a mais aí. Pá, Revista Espírita, novembro de 1858. Eu gosto muito da Revista Espírita. Aí tem um trechinho lá que ele diz assim, que ele falando sobre relacionamento entre os espíritas. Pode-se pensar diferentemente e com isso não se estimar menos. Eita. Eita. Olha o período que a gente está, né? A questão política está pesada, né? Nas famílias, em todo canto. É uma confusão hoje. É confusão. E aí Kardec disse, pode-se pensar diferentemente e com isso não se estimar menos. A gente corta logo relação, né? Vai para lá e vai para cá. E olhe, entendeu? Eu tenho uma tia que ela pensa politicamente totalmente diferente de mim. A gente já tem um acordo, que há muitos anos, uns 3 anos assim. Olha, eu vou na sua casa, eu não falo mal, não vou contra as coisas que você acha. Eu estou na casa dela. Então, eu não falo o que eu penso diferente, discordar, enfim. Se a senhora for na minha casa também, não venha na minha casa falar das coisas contra mim. Beleza, beleza. Agora, no WhatsApp, de vez em quando, a gente fica perturbando o outro, enfim, mas na paz, na paz.
Tá? É só na paz. Ela manda lá um shade, manda uma indireta, aí eu respondo com outra, e a gente se encontra e é só amor. Eu amo minha tia, amo minha tia. A gente pensa assim, totalmente diferente. Aí, quando Kardec diz isso, aí disse, eita, é verdade. A gente pode pensar diferente e não se estimar menos. E se externarmos nossa maneira de ver, trata-se apenas da nossa maneira de ver. Se a gente expressa, não quer dizer porque eu falei tem que ser. Não é porque eu falei é verdade. Se eu expus a minha maneira de ver, não quer dizer que seja outra coisa além apenas a minha maneira de ver as coisas. E não de uma opinião pessoal que pretendemos impor aos outros. Olha que coisa. Entregamos a discussão, que é enorme. O desafio enorme. Era ótimo, né? Ou não, né? Era fácil. Bom não, né? Era mais fácil. Você viver com quem está afinado com você. Mas quer dizer que seja bom. E aí ele diz assim, quando a gente emite o que a gente pensa, a nossa maneira de ver, a gente entrega isso para a discussão. Você não expôs? E estando prontos para ela renunciar, se demonstrarem que estamos em erro. Olha a maturidade de Kardec. E será que a gente tem essa maturidade? Não é assim? Será que a gente tem essa maturidade de dizer, eu errei, tá certo, eu errei mesmo. Às vezes a gente faz, na safadeza, né, para acabar. Tô errado, pronto. Só para acabar com a conversa, né? Mentira, da boca para fora. Só da boca para fora, né? Tem gente rindo aqui. Então, tem um filósofo que eu gosto demais, chama-se Francesc Torralba. Torralba, ele é espanhol, catalão. Não sei se alguém conhece, eu gosto muito. Francesc Torralba, ele tem vários livros, eu gosto muito dele. E ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que os princípios básicos da convivência são comunicação, afetividade e sinceridade. Comunicação, afetividade, sinceridade. Então vamos lá, comunicação efetiva, não violenta. Olha para isso. Falar de verdade, falar o que você sente, sinceridade, afetividade, mas essas três coisas não se separarem no momento da relação. Em nenhuma situação essas três coisas se separarem. Se você vai se comunicar, tem que ser com afeto. E além do afeto, tem que ter sinceridade. Se você vai ser sincero, você tem que saber falar, tem que saber se comunicar. E não pode deixar o afeto na hora de ser sincero. Se você tem afeto pelo outro, você tem que comunicar isso. Quantas pessoas passam anos e não dizem, eu te amo. Aí a pessoa morreu e disse, eu amava tanto. Se morreu, eu não sabia. Não é? A pessoa está lá do outro lado chorando no umbral, ninguém me amava. E a pessoa toda aqui dizendo, mas eu sempre amei tanto fulano. Mas nunca disse. Né? Nunca disse. Então essas três coisas não se separam. Se você tem afeto, você tem que comunicar e tem que ser sincero. Tá? Afeto sem sinceridade e o outro sente, né? E tem o outro sente, né? Você chega um parente distante e diz assim, você está ótima. Como você está ótima. Esse vestido ficou ótimo em você. Quer dizer, às vezes a pessoa fala com uma cara que você já sabe. Quando a pessoa diz assim, esse vestido ficou ótimo em você, quer dizer assim, você está gorda, está para baixo, né? Mas o vestido caiu bem, né? Disfarçou, né? Ficou, né? Não está escondendo. Olha a sinceridade na afetividade e na comunicação. Cuidado. Tá? Então, cuidado aí. Porque a gente é muito judgmental, como é que é em português? Julgador. É uma palavra que a gente usa muito em inglês. A gente é muito julgador. A gente pensa julgando o outro, né? Mas a gente pensar em julgar o outro e botar para fora, cuidado. Porque às vezes a gente escuta as pessoas sendo grosseiras assim. Às vezes um artista, um jogador de futebol, um político, e falando, e a gente diz assim, olha como ele é maravilhoso. Porque ele é sincero. Ele é sincero, não. Ele é violento, ele é grosseiro. É isso. Não é só sinceridade, não. Porque quando ele vai no público e fala o que ele quer, e quem quiser que escute, se a gente não sabe o que ele pensa. Né?
Porque sempre há um filtro muito grande do que a gente pensa, como a gente agiria e como os poderes sociais que estão envolvidos conosco nos limitam. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma parente que é assim, eu prefiro dizer mesmo, do que ficar sorrindo para você e falando por trás. E ela acha que é uma virtude. É uma virtude? Não. Porque você tem que ser sincero, você não pode ser violento no seu pensamento. Tá? Isso aí eu concordo. Eu não posso ser uma pessoa julgadora violenta e ficar sorrindo. Tá? Então, na verdade, eu tenho que trabalhar a origem. E também eu não sou menos culposo, não tenho menos culpabilidade se eu sou julgador, se eu sou violento e eu boto para fora e eu sou sincero. Olha como eu sou sincero. Não, você é grosseiro, você é violento. Entendeu? Eu tenho que trabalhar a origem do pensamento. A única diferença é que existe o grosseiro, o violento, o imaturo, que expressa, e o outro que guarda. Mas o que guarda, ele emite espiritualmente, energeticamente, e aí a doutrina espírita deixa isso bem claro, e quando guarda o que não presta, aí ele está tomando veneno em dobro, né, a dose do veneno. Mas quando eu boto o veneno para o outro, eu já tomei um golinho e digo, está aqui para tu. Né? Mas eu já tomei o meu golinho, porque saiu de mim. É meu coração que está podre ali. E aí essa podridão sai da minha boca. Pronto. É muita história, né? Hoje está babado. Vamos para frente. Então, Francisco Toralba diz que a gente não pode separar as três coisas. Comunicação, afetividade, sinceridade. Afeto sem sinceridade e afeto sem expressar, não serve. Comunicação sem afeto, ela pode ser violenta. Né? Tem umas formas de dizer assim, mas eu digo para você que eu te amo todo dia. Sério? Sem certeza, né? Às vezes, o outro acha que está dizendo, que está mostrando, mas você não está percebendo, porque tem alguma coisa na comunicação aí. Por isso que a comunicação tem que ser clara, tem que ter cuidado. E, além disso, tem um livrinho que eu gosto muito dele, um livro que eu gosto demais dele, que se chama Quanto de Transparência Nós Podemos Digerir. Eu sempre gostei dele. Quando ele lançou esse livro, eu fiquei doido para comprar. E chegou logo aqui. Quanto de transparência nós podemos digerir? Olha que babado. Às vezes a gente cobra sinceridade demais dos outros também. Porque eu sou uma pessoa muito sincera. Será que a gente é 100% sincero assim, como a gente diz que é sincero? E, às vezes, será que eu estou preparado para digerir a transparência do outro, se o outro fosse transparente? Francisco Toralba diz que nós somos seres translúcidos. Olha para isso. A nossa luz interior, ela não sai para fora como se a gente fosse de cristal, não. A gente não é de cristal que a gente tem toda a transparência, não. Não é assim? A gente consegue, tanto que para a gente conhecer o outro na convivência, eu preciso dar espaço, eu preciso fazer incursões no outro, eu preciso testar. E, fulano, tu gosta disso? Não é assim quando você está conhecendo alguém? Você tem religião? Você mora onde? A gente vai devagarzinho. Por quê? Porque não está tudo visível, não está tudo na cara da gente. É diferente no plano espiritual, né? A questão perispiritual, você não consegue se furtar, está tudo exposto. Mas aqui a gente não é transparente, a gente é translúcido. Olha que interessante. Nós somos seres translúcidos. Translúcidos. E ele faz esse questionamento muito sério. Quanto de transparência a gente consegue digerir do outro? Por isso que é importante o filtro na palavra, o filtro no pensamento, no relacionamento. Cuidado, calma. Você chega num médico que começou a lhe atender, começou a atender de 7 da manhã. Olha, está olhando para mim. Começou a atender de 7 da manhã. Aí, de tarde, ele já atendeu 30. Está morto, é 9h30 da noite. Não almoçou com os filhos, não jantou com a família, tinha coisa para fazer, não vai conseguir fazer feira hoje. E você é um encaixe, porque um amigo pediu. Né? Ligou e disse assim: Ana, tem um caso de uma prima minha, está com uma unha encravada. Ana é nefro. Ela pode passar aí no finalzinho para tu ver. Às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes é besteira. A pessoa está morta. Isso acontece comigo de plantão, isso acontece com todo mundo aí, viu? Todo mundo.
Aí, quando a pessoa senta, ela sorri, oi, tudo bem, né, Ana? Porque a gente já tem uma disciplina de como é que se atende. A gente aprende como é que se fala. Oi, tudo bem? Ah, sim, qual é o seu problema? Ah, que coisa, vai no podólogo, né, unha encravada, pronto, só isso. Aí, você estaria preparado para ouvir toda a transparência? Às vezes a pessoa diz assim, ela não falou nada, ela foi tão seca, foi tão rápida. Mas se ela fosse expressar toda a angústia dela, tu estava preparado para digerir? Para compreender o outro? Será que a gente está preparado? Né? Se ela chegasse, ao invés de resolver em 5 minutos, ela fosse colocar tudo que ela tem na vida dela. E aí? Será que a gente está preparado para ouvir o outro de verdade? Para digerir essa transparência toda? Por isso que a gente tem que respeitar o outro, o espaço do outro, o momento do outro, o que o outro está vivendo. O que o outro está vivendo, entendeu? Fulano só vive de cara feia. É um problema? Claro que é um problema. É lógico que é um problema. Ele tem algum problema na vida dele. Entendeu? Alguma coisa ele tem. Mas o que eu posso fazer de bom por ele? Rezar. Se você estiver disponível, tiver um espaço para se envolver numa relação, comunicação, afetividade, sinceridade, trocar, ajudar, tudo bem. O que eu posso fazer pelo outro que só é grosseiro, que só tem cara feia? Perdoar. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Não julgar. Entendeu? Tem paciência. Porque no fim a gente é o servo que deve muito e às vezes está reclamando de pouco, viu? Às vezes a gente está reclamando de pouco. Né? Essa semana eu estava cheio de sacola. Semana já faz um tempo. Eu estava mal, enjoado, enfim, estava doente. Aí estava com umas sacolas. Quando a pessoa me viu chegando no elevador, ela apertou o botãozinho de fechar a porta, olhando para mim. Não foi não dar bom dia, não, entendeu? Porque ela podia ter dito só bom dia, ou ter ficado calada, enfim, eu não sei do dia dela, não sei. Né? Se ela tivesse só ficado calada, mas além dela não só ficar calada, ela ainda olhou para a minha cara, por trás daquela máscara, me viu com a sacola, e eu estava muito mal, assim, enjoado. E ela foi lá, apertou o botãozinho de fechar, e o painel ficou de frente para mim, assim, e eu chegando, a porta fechando, na minha frente, enfim. O homem velho vai julgar, né? Olha que infeliz, né? Enfim, deixa a próxima, né? Deixa a próxima. Eu moro no quarto, eu vou até o 10º, mas tu fica esperando, né? O homem velho. Eu parei, eu disse, eu vou no de serviço, eu vou esperar, enfim. A pessoa, às vezes, sabe o que é? Está com pânico, em período de Covid, todo mundo está com pânico. E disse, meu Deus, eu estou cobrando o quê do outro? Está com pânico, está estressado. Eu disse, minha gente, ela soltou gases. Pronto. Não podia ter sido isso. Ela está só me protegendo da reação fisiológica dela. Ela está preocupada comigo, porque ela estava só, e eu estou criticando porque ela não me deixou entrar no elevador. Não é? Então, cuidado com o julgamento. Às vezes a gente está julgando errado. E quando a gente julga mal, dá revolta, né? Dá mágoa. Fica mal, chega em casa mal. Quando você entende o outro, você compreende o outro e diz assim, não, ela soltou um pum. Pronto. Né? Você chega em casa e diz assim, ai, que bom que eu não subi logo com ela, né? Enfim, passou. Pronto. A sua forma de encarar o outro faz uma diferença tão grande, minha gente, muito grande, né? Ele diz, Francisco Toralba diz, que com trato e transparência tentamos conhecer as intenções secretas do outro, que o outro traz aí. E o outro também tenta conhecer quem nós somos e o que fazemos e por que fazemos. Relacionamento é sempre assim, né? Isso é quando a gente tem tato para lidar com a transparência, com o translúcido do outro, que não mostra sempre o que é, para a gente começar a entender o outro. Com o tempo, que isso às vezes é uma falha de quem convive há muito tempo. Às vezes é uma falha. Você convive há anos com seu marido, aí você fala um negócio, olha para ele e faz, já sei o que você está pensando. Eita. Às vezes você entende o outro mesmo, né? Enfim. Mas às vezes você não sabe nada, a pessoa nem pensou ainda, né? Você só deu a notícia, a pessoa não teve nem tempo de pensar, você já sei o que você está pensando. Eu já não fiz assim, porque eu já sabia que você ia dizer isso. Você já, enfim, o julgamento às vezes vem maior, porque você conhece, né? Porque você acha que, quanto mais você conhece, mais você acha que pode
entrar no outro e pensar pelo outro e se antecipar no outro, né? E ele diz assim, esse trabalho de aproximação mútua não tem fim, mas não é uma tentativa absurda, nem estéril, infrutífera, porque como consequência dessa troca de palavras, gestos, se avança no conhecimento mútuo, de tal forma que o outro deixa de ser o que eu imaginara que era, e para o outro também eu deixo de ser a representação mental que o outro tinha de mim. Então, toda vez que a gente se permite, eu posso olhar para a pessoa e dizer assim, ela é ótima, ele não é, enfim, olha a pessoa legal. A gente pode fazer vários julgamentos do exterior do outro, mas é na convivência que se eu me permito da minha existência, essa abertura que Boff falava, se eu aprendo a lidar com a minha transparência e com a transparência do outro, porque nós somos translúcidos, ou seja, se eu começo a mudar meu interior e começo a refletir como eu exponho esse meu interior numa relação, que isso é importantíssimo, tá? A gente não está prescrevendo falsidade para ninguém, mas cuidado, a palavra é cuidado, tá? É cuidado na relação. Eu tenho que cuidar do meu interior, não é assim? E eu tenho que cuidar de como eu tenho que cuidar de como eu exponho o meu interior, de como eu vou expor esse meu interior. Vou tomar uma água. Eu lembrei que acaba antes de 11 da noite, né? Então só. E às vezes, a pessoa que a gente julga, aí a gente tem em conta do grande mal que ela nos fez. Por isso, volto de novo ainda para a questão do perdão. Às vezes essas pessoas, elas são tão importantes para a gente, elas foram instrumentos, sabe, da lei de causa e efeito, elas são instrumentos do nosso progresso. A gente aprendeu tanto, elas colocaram a gente em situações difíceis, e a gente aprendeu tanto com isso. Mas a gente olha só o lado ruim, porque dói, não é assim? Doeu. Então a gente olha só a dor, né? Vamos lá. E aí, no capítulo 35 de Nosso Lar, tem uma passagem que eu acho uma graça, que eu adoro, de André Luiz, adoro. Porque eu acho muito a minha cara também, porque de vez em quando eu passo umas vergonhas, falo umas besteiras, não sei se vocês são assim também. Eu falo que não era para falar, às vezes falo que, enfim... Aí, né, e passo situações, tem muita situação na minha vida assim, estranha. E essa foi uma na vida de André, na morte de André. Na vida após a morte de André, né? Porque o que aconteceu? O André Luiz, o pai dele, tinha umas casas de aluguel. E aí, um senhor, que era seu Silveira, ele tinha esposa e filhos, e ele adoeceu e não podia trabalhar. Passou um mês, ele atrasou o aluguel, outro atrasou, não conseguia, não melhorava. E aí, o pai de André Luiz despejou ele. Despejou o homem. Nunca mais ele teve notícia desse homem. Desencarna André Luiz, 8 anos de umbral, vai aprender a trabalhar nas câmaras de retificação, vai nas primeiras excursões junto com os samaritanos, para ajudar as pessoas no umbral. Quando ele está lá no meio do trabalho... Entre os samaritanos, vem um rosto conhecido. Aí, quando ele olha, Silveira, que era o inquilino que o pai tinha despejado. Ele morre de vergonha, vergonha alheia. Você lê o texto, você tem vergonha com ele, sabe? Você se coloca no lugar dele. Por isso que eu gosto, porque André é bem sincero ali. Você tem vergonha junto com ele. E é uma vergonha, não foi nem ele que fez o mal, mas a consciência dele é tão ampliada já, que a gente sente vergonha assim. A gente às vezes sente vergonha pelos outros, enfim, não é assim? Aí ele, quando ele vê o pai, quando ele vê Silveira, ele dá 2 beijinhos, enrola, oi, tudo bom? E corre. Aí volta correndo. Aí ele volta para Narcisa. A Narcisa diz, ei, você volte. Narcisa diz assim, volte e peça desculpa, seja sincero. Transpareça, com afetividade, se comunique e fale. Aí ele diz assim, aí ele volta e procura Silveira para falar. E ele diz assim, você compreende, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão interesse próprio. Isso, depois que André Luiz pede desculpa, Silveira responde para ele. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho.
André falou. Aí Silveira diz assim, ora André, quem estará isento de faltas? Silveira já tinha se entendido como servo mau ali, o servo que deve muito. Não é assim? Ele que deve muito. Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Olha a questão do autoconhecimento. Na convivência difícil, com algoz. Se você se acha pelo orgulho que é melhor, que é diferenciado, que é mais bonito, que, enfim. Ele diz, você acha que por acaso, você acredita que por acaso eu vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos, meus filhos e eu, abençoar das lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, quem seria de nós no tocante do progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue às lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Olha aí que lição. A maturidade dele. Se ele tivesse se fechado no ódio, não era ele, não estava ali na posição de socorrista. O Silveira, se tivesse só guardado a mágoa, o destino dele pós-mortem não era de estar ali como trabalhador. Olha como isso é importante. Tá? Os algozes, bem dizer um algoz, é difícil, viu? Tem gente que a gente não quer ver não, né? Como a gente diz, nem pintado de ouro. Nem pintado de ouro, não é assim? Perdoa, tem paciência, cuidado, tá? Porque amanhã, às vezes, só tem ele para te acudir, só tem essa pessoa, não é assim? Então, cuidado aí. E aí, Jesus, então, vou encerrar só com uma lembrança de Jesus no livro de João, no capítulo 13, versículo 34. Versículo 34, sobre convivência ainda. Mais uma fala importantíssima de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Pronto. Acabou toda a discussão sobre convivência. Primeiro, porque ele já vai num ponto-chave da convivência consigo, com você mesmo ali. Porque às vezes é difícil reconhecer os erros, o autoconhecimento expõe para a gente. Quanto mais a gente vai buscar, mais a gente vai ver que erra, não é assim? Buscar autoconhecimento, esse autodescobrimento, é tirar um monte de venda e poder se olhar no espelho, e isso às vezes dói. Às vezes a gente não se perdoa. Por isso que Jesus diz assim, ameis uns aos outros como eu vos amei. A gente começa a se amar, e se amar é como Jesus amou. Jesus amava como? Sem julgamento e com perdão. Na verdade, Jesus nem tinha ofensa. Nem tinha ofensa. Nem entender a ofensa. E esse sentimento não chegava nem perto de Jesus. De se magoar com o outro. Você acha que a pessoa chicotando Jesus e ele com a mágoa, corte aqui, estou de mal, Jesus, tem isso? Não tem, não é? A gente que é criancinha ainda, né, que tem essas coisas. Jesus nem a mágoa tem, Jesus não tinha o que perdoar, olha aí. Mas o amor de Jesus é isso, a gente começa se amando, com perdão, com autoconhecimento, aprendendo a lidar com os próprios defeitos, com paciência, sem querer ser maior, nem aceitar que lhe diga que você é menor, reconhecendo seu valor e usando seus talentos, usando seus valores para o bem, com motivação, com empenho, se cuidando. Isso é o começo. O começo da convivência é a gente com a gente. Para a gente estar bem só, para a gente viver bem só. E com o outro é a mesma coisa, é amar o outro como Jesus amou. A gente tem o amor de Jesus? Não. Mas a nossa meta é, no progresso, um dia amar como Jesus. Então, para a gente chegar lá, aceita os desafios. Vamos aceitar os desafios. Para que a gente possa um dia, como Jesus fez, atender esse mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, agora, nós vamos encerrar e nos encaminhar para a prece.
Nós estamos no período de receber o passe de forma coletiva no salão. Então, nesse momento, os colegas que vão aplicar o passe vão se posicionar e a gente vai se concentrar em oração, unindo os nossos corações, as nossas mentes, para dizer: Senhor, são muitos desafios, Jesus, nessa vida, na terra, estarmos aqui uns com os outros, estarmos a sós conosco, viajar no nosso íntimo, conhecer o íntimo do outro. São muitos desafios, muitas arestas, muitas coisas, Jesus, para superar. Mas nós temos, Senhor, todas as ferramentas para vencer. E por isso, Jesus, nós somos muito gratos. Muito gratos. Porque nós podemos, Senhor, receber de Ti as Tuas sementes, os Teus ensinamentos, a Tua diretriz, a Tua condução. Nesse momento, Jesus, nós oramos, e em nossa mente, Jesus, vem aqueles que nos são como um calo, como uma pedra no caminho, que nos causam tantos dissabores. Toca, Jesus, os corações deles, mas toca os nossos, para que possamos perdoar e conviver. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, por aqueles que nós amamos, encarnados, desencarnados, que estão na nossa presença, na distância, que nos fazem falta, saudade. Cuida, Jesus, de cada um e protege. Nós te pedimos, Jesus, nesse momento, por esse mundo de tanta turbulência, de tanta dificuldade. Os irmãos sem recursos, com doença. Cuida, Jesus, de cada um. Ampara, fortalece, para que possamos, Jesus, como a tua humanidade, florescer em um mundo melhor e vencer. Nós oramos, Jesus, e te rogamos por nós mesmos, pelas dificuldades que teimamos em repetir, os defeitos que teimamos em alimentar, pelas coisas do passado que temos dificuldades em nos desvencilhar. Vem, Jesus, limpa essas mágoas, tira esse peso, Senhor, dos nossos corações, nos traz saúde à alma, nos traz saúde ao corpo. Obrigado, Senhor, por tudo, por essa casa que nos acolhe, pela espiritualidade amiga que vem em teu nome trazer teu bálsamo. Obrigado, Senhor. Permanece conosco no nosso regresso, em nossos lares, por toda a semana, onde estejamos, que possamos levar da tua luz. Obrigado e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal,